Meus irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus pela semana que nós passamos e essa semana que já se inicia. E estamos nós aqui, né? Mesmo à distância, cada um em seus lares, com suas famílias, mas não deixamos de prestar o nosso culto ao nosso Deus. Quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos e dizer, meus irmãos, que ao longo da semana, que os irmãos também possam ir divulgando para os demais membros da igreja, aqueles que não têm bem o hábito de participar dos cultos, seja da escola bíblica dominical, do culto de oração, do nosso culto de domingo, qualquer outra atividade, para que os irmãos acompanhem mesmo à distância, né? Que não venhamos a perder esse vínculo, perder esse costume, esse hábito de nos reunir sempre e prestar culto ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus pela vida de cada família que está sendo representada nesse momento através ou pela vida dos irmãos que estão conectados, que estão ligados. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu queria orar nesse instante. Logo na sequência vamos ler o texto da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa noite, esse momento, por mais esse encontro. É o nosso culto, Senhor. O momento que nós temos para agradecer ao Senhor. É o momento que temos para celebrar, para glorificar o Teu nome, sobretudo para ouvirmos do Senhor. Temos para oferecer, para cantar, mas nós estamos muito interessados em ouvir o Senhor através da Tua palavra, porque é o que nos alimenta, é o que nos sustenta. Dependemos desse alimento. Então fale a nós, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, texto de Daniel, profeta Daniel, é um texto muito conhecido, uma narrativa muito conhecida da igreja. Capítulo 6 do livro de Daniel, está a narrativa de Daniel na cova dos leões. Todos conhecem a história de Daniel nas covas dos leões. Eu lembro que, mesmo quando era ainda criança na igreja, professoras de escola bíblica dominical gostavam de contar ou de narrar as histórias de Daniel, assim como de outros profetas e outros que a gente chamava heróis da Bíblia, né? Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a experiência do Daniel. Capítulo 6, eu vou me deter no versículo de número 10. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. O contexto aqui é conhecido da igreja. Daniel, entre outros, havia sido escolhido para ser um dos líderes, né, dos príncipes ali no império. E de repente, os demais, como Daniel se destacou, a palavra diz que nele havia um espírito excelente, diz no versículo de número 3, né? Mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. O rei queria destacar, dar um lugar de honra, de destaque, como sendo o líder dos demais. E isso causou nos demais líderes, nos demais príncipes e presidentes, causou uma inveja, uma indiferença. E então esses procuravam algum defeito, procuravam algo que justificasse uma acusação a Daniel. Procuraram na vida de Daniel, mas Daniel era um homem que servia a Deus. O texto diz que nele havia um espírito excelente. Daniel, então, por ser um servo de Deus, tinha uma vida exemplar, uma vida
destituída dos erros grotescos que aconteciam naquela cultura, e então procuraram defeitos, mas não encontraram. Quando eles conversam a respeito de Daniel, ele diz: olha, jamais encontraremos um erro nesse homem, a menos que a gente procure na relação que ele tem com o seu Deus. Vamos procurar na sua fé, na sua religião, nos seus momentos de devoção. E aí foram para Daniel e perceberam que Daniel tinha o hábito de orar. A gente pensa, e quando se depara com uma experiência dessa, a gente lembra que nesse tempo, como seria importante a presença de Daniéis, de homens cujo hábito maior seria aquele de orar, de desenvolver a sua vida devocional com Deus. Então Daniel orava frequentemente, constantemente. Entendia muito bem, muito embora os livros do Novo Testamento ainda não tivessem sido escritos, mas ele já agia conforme o texto de Tessalonicenses, que diz que devemos orar sem cessar. E Daniel orava constantemente. Quando os demais líderes souberam disso, disseram: então está aí um motivo para a gente acusar Daniel. Foram até o rei e disseram a ele: olha, rei, o senhor é a autoridade máxima, tudo que o Senhor fala se torna lei, deve ser obrigação de todo mundo cumprir. Então, já foi comentado e até mesmo elaborado o documento para que todo mundo se prostre diante da tua pessoa, rei, e não diante de qualquer outra pessoa ou qualquer um outro Deus, qualquer um outro ser, qualquer outra imagem. Deve se prostrar pelo menos no espaço de 30 dias, não será permitido encontrar pessoas se prostrando diante de outro ser que não seja o Senhor. Agora, para que isso se torne uma lei, se faz necessário que o Senhor assine a escritura desse edito. Então o rei assinou a escritura e como a palavra do rei, de acordo com a lei dos medos e dos persas, era uma lei daquela cultura, então não se podia voltar atrás daquilo que o rei havia feito, aquilo que o rei havia assinado. Então, por um espaço de 30 dias, ninguém deveria se achar prostrado diante de um outro ser senão do rei. Quando assinado esse documento, rapidamente esses inimigos de Daniel foram até ele e comunicaram isso para ele. O versículo que nós lemos, o versículo número 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, então ele entrou em sua casa, e diz aqui que na sua casa havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Ele entrou no seu quarto e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Eu queria que você guardasse aí 3 lições. Para mim essas lições, elas são importantíssimas para nós. E aí você vai, inclusive, o Deus há de falar em cada coração de maneira muito peculiar, muito particular. Mas eu acredito que você vai se identificar com essa palavra e vai compreender que ela é, assim, muito apropriada para os dias em que nós estamos vivendo. Porque quando Daniel se vê diante de uma ameaça, quando ele se vê diante de uma lei, quando ele se vê diante de um perigo, ele poderia muito bem se desesperar, ou poderia se esconder, fugir, ou ter qualquer um outro comportamento. Mas o texto diz que quando ele ficou sabendo disso, primeira coisa, quando ele ficou sabendo que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa. Olha essa expressão. Daniel entrou em sua casa. A primeira lição que eu queria abordar nessa hora com os irmãos é que são inúmeros os momentos e os perigos que nos alcançam, cujo socorro ele consiste
em, é, na valorização dos nossos lares. Deus coloca a cada um de nós, nos dá o privilégio de termos uma casa, de ter um lar, de ter uma família, de ter um ambiente onde nós somos desafiados a desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa comunhão. E nesse lugar, nas nossas casas, é o lugar, o recôndito onde Deus geralmente usa para nos abençoar, para nos curar. É o lugar que Ele usa para nos ensinar, para nos consagrar. É em nossas casas. Por exemplo, a gente tem ouvido falar muito de pessoas que dependem do ambiente da igreja física, né, do prédio, para que ela então tenha aquele momento a sós com Deus, momento de consagração, de comunhão, de adoração, de santificação. Mas sempre a gente ouviu e sempre falamos, é o que a Bíblia nos ensina, que a nossa santificação ela precisa acontecer de forma constante, precisa acontecer incessantemente. Deve ser um hábito que não cessa em nossas vidas. Não é só na igreja. Viram? Não, a gente não depende unicamente de estar lá na igreja para a gente ter uma vida de santidade. Aliás, o grande desafio do crente é ser santo em casa. Porque ser santo lá no templo, isso é algo que culturalmente é muito mais fácil. Difícil é na casa, onde você já não está de terno, onde não está de gravata, onde você não está com a sua roupa social. Era em casa, onde você não tem a formalidade de chamar os outros de irmãos. É lá em casa, onde você não tem aquelas mesmas imposições que a gente encontra numa igreja enquanto prédio. Então, muitas pessoas da igreja conseguem orar, conseguem cantar, ler a Bíblia, conseguem amar, conseguem sorrir, mas em suas casas elas são totalmente diferentes. Então Deus nos coloca em nossas casas e o desejo dele é que a gente cresça na nossa espiritualidade, na nossa fé, no ambiente das nossas casas. Nesse tempo, por exemplo, estamos já há aproximadamente 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, estamos vivendo um tempo de pandemia, onde fomos desafiados a entrar em nossas casas. A frase "fica em casa" se tornou muito famosa, muito conhecida. Fica em casa, fica em casa. Isso tem sido desafio para muita gente. Pessoas têm se desesperado, muitas pessoas se estressam pelo fato de terem que ficar em casa. Não tinham costume de ficar em casa. Mas as nossas casas, queridos, é um ambiente que Deus proporcionou para para trabalhar em nossas vidas. Daniel, embora não estivesse vivendo em um tempo de pandemia, quando ele sabe do perigo, ele corre para casa. Deus diz que ele entrou em casa, entrou em sua casa. É importante isso, né? Não entrou em qualquer casa, não entrou na casa dos outros, entrou na casa dele, no ambiente dele, onde ele desenvolvia a vida dele. Então, se eu estou em perigo, o primeiro lugar que eu preciso pensar é no lugar do aconchego da minha família, da minha casa, do meu lar. É um lar, doce lar. É um lugar onde a gente corre para o trabalho durante o dia, a gente se desgasta durante o dia, mas quando chega a tarde, quando estamos exaustos, quando estamos cansados, é para casa que a gente vem. É em casa que a gente encontra o refrigério. É em casa que a gente se reabilita. É em casa que nos revigoramos. É em casa que dormimos cansados e acordamos prontos para um novo dia de serviço. É em casa. Então não reclame se de repente você precisa ficar em casa e descobrir o valor da sua casa. Que Daniel entrou na casa dele. É o texto que diz. Havia um perigo, Daniel estava em iminente perigo. Mas ele não corre para o campo, ele não corre para o deserto, ele não vai para o vale, ele não corre para a igreja, ele não corre para a casa dos amigos, ele vai para a casa dele. É lá que ele vai. E essa é a primeira lição. Aprenda e valorize a sua casa. Valorize o seu lar. Valorize a sua família. São essas pessoas que geralmente estarão com você nos piores momentos da sua vida. Quando você adoece, são elas que choram com você. Embora haja a família da fé, que é uma família maior, mas dessa família da fé, Deus escolhe pessoas para que sejam bem próximas de nós. Então,
reconheça o valor da sua casa. Aprenda com Daniel. Reconheça o valor da sua casa. Segundo lugar, Daniel estava na casa dele. Diz o texto que havia janelas abertas na banda de Jerusalém. E diz o texto que 3 vezes no dia se punha de joelhos. Se punha de joelhos e orava. Esse Daniel se colocando de joelho e orava, sabe o que nos ensina, irmãos? Que além de reconhecermos o valor da nossa casa, precisamos compreender que mesmo na nossa casa, quem nos protege, quem nos livra, quem nos cura, quem nos habilita, quem nos fortifica, quem nos capacita, é Deus. Então, Daniel entra na sua casa, mas ele não simplesmente entra e fecha as suas portas. Aliás, o texto diz que ele foi no seu quarto onde tinha janelas abertas. É isso que o texto diz? Havia janelas abertas. Ele não estava trancafiado dentro de casa com medo. Ele estava em casa, entendeu que esse era o ambiente que Deus havia proporcionado para ele, mas ao mesmo tempo ele compreende que mesmo na sua casa ele precisava de Deus. Mesmo na sua casa você precisa de Deus. Tá bem? Então você não confie. Não, eu estou livre da enfermidade, por exemplo, do Covid-19, porque eu estou em casa. Não, você não está livre em casa. Ah, mas eu fui contaminado, mas eu estou em casa agora fazendo meu tratamento, tudo vai bem. Não, mesmo em casa, dependa de Deus. Aprenda que Deus é quem traz ao refrigério, o socorro para a nossa vida. Então Daniel, ele entrou em sua casa, o texto diz que 3 vezes ele se punha de joelhos, e eu chamo a atenção, eu paro aqui novamente, porque o Daniel não apenas reconhecia o poder de Deus, a autoridade de Deus, mas Daniel reconhecia que diante de Deus ele era muito pequeno. Ele, Daniel, embora fosse o exemplo de todo o império, exemplo de justiça, de bom caráter, de boa reputação, mas ele não estava confiante no seu caráter e na sua boa reputação. Ele sabia que, sendo um homem bom, uma pessoa que era destacada diante das demais pessoas, ele sabia que ele, diante de Deus, ele não passava de um ser humano, pecador e miserável, dependente de Deus. Por isso o texto diz que ele se punha 3 vezes, ele se punha de joelhos, reverência. É como se Daniel estivesse dizendo assim: não, diante desse rei, eu sou um farol. Diante desses príncipes injustos, eu sou muito melhor. Diante de todos os súditos aqui desse império, eu sou um referencial. Mas Daniel poderia muito bem pensar: eu sou um homem temente a Deus, eu sou um homem justo, eu sou um homem bom, eu temo a Deus, então simplesmente eu vou falar com Deus. E vou até cobrar de Deus, como diz algumas pessoas, vou exigir de Deus. Ele poderia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu determino que o Senhor me livre desse mal, esses esquemas malignos. Ele poderia determinar, como muitas pessoas estão fazendo nos nossos dias. Mas Daniel não fez isso. Ele não ousou desafiar Deus. Ele não ergueu a voz com Deus. Ele, pelo contrário, ele se coloca de joelhos diante de Deus. Eu não sou bom a ponto de erguer a minha cabeça, erguer os meus olhos e exigir alguma coisa do Pai. Você não é bom, você não é boa. Você, igreja, nós, irmãos, por melhor que sejamos, por mais que busquemos a santificação, a justiça, nós não somos bons. Diante de Deus somos trapos. Por isso Paulo, ele chegou a considerar as suas obras como trapos de imundície. Ele considerou tudo como nada, como esterco. Então é assim que precisamos compreender. Daniel era um homem bom. Leia a biografia de Daniel, leia a história de Daniel. Você vai perceber que Daniel era um homem bom, era um homem justo, era um homem de bom caráter. Era um homem santo, era um homem que tinha todas umas virtudes, todas as qualidades. Um seguidor, um homem
temente a Deus, mas ele não lançou mão disso para dizer eu mereço alguma coisa. Ele se prostra diante de Deus. Ele se ajoelha diante de Deus. Ele sabe o que é se reverenciar diante de um ser supremo, eterno, todo-poderoso. É o nosso Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. Então, não perca aqui a sequência das lições. Primeiro, diante dos desafios da vida, entre em casa e reconheça o valor da casa. Segundo, compreenda que mesmo quando você está aparentemente guardado, escondido, protegido, você precisa de Deus. Você precisa confiar em Deus, mesmo na sua casa. Se você fechar sua casa com muros, colocar trancas, você colocar grades de ferro na sua porta, tranca as portas do quarto e pensa que você está seguro, você não está seguro. Você precisa de Deus, reconhecendo isso. Também reconheça que quando nesse tratamento, nessa relação nossa para com o nosso Deus, reconheçamos que por melhor que você pense que é, por mais que você ache que você é o merecedor, compreenda que diante de Deus, suas obras não representam, não significam que essas suas obras tornam você isenta dos pecados, tornam você melhor, merecedor de alguma dádiva, de alguma bênção, de algum feito de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Daniel não merecia, Paulo não merecia, Davi não merecia, eu não mereço, você não merece. Não tem um ser humano que tenha a autorização justa para se apresentar diante de Deus e exigir alguma coisa da parte dele. Não. Todo ser humano deve se apresentar diante de Deus de joelho, se humilhando. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Ajoelhai-vos diante dos pés da cruz. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a lição bíblica. Nunca se apresente diante de Deus exigindo alguma coisa da parte de Deus. Nunca entre na presença de Deus cobrando ou falando das suas virtudes, das suas qualidades. Deus, o Senhor sabe, eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou piedoso, eu sou bondoso, eu oro, eu leio a Bíblia, o Senhor sabe que eu sou fiel. O Senhor sabe. Não, esqueça as suas aparentes virtudes. Esqueça essas coisas. Simplesmente apresente-se diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Ore ao Senhor. Não esqueça, diante dos problemas, entre na sua casa e reconheça o valor da família, o valor do lar. Segundo, ao entrar em sua casa e ao parecer que você está protegido, lembre-se que o único que pode nos refugiar, nos defender, nos livrar é Deus. Nos curar é Deus. Terceiro lugar e último que nós aprendemos aqui no texto, diz que ele orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, na oração de Daniel, reverente, onde ele reconhecia quem ele era, diante da sua confiança, da sua fé, nós aprendemos outra lição. Daniel tinha um coração agradecido, porque quando ele orava, ele dava graças diante do seu Deus. Queridos, a melhor coisa, uma das grandes qualidades encontradas no cristianismo, ou encontrada no cristianismo, é exatamente a gratidão, o coração agradecido. Diante das mazelas, diante dos percalços, diante das tribulações, diante das injustiças, dos obstáculos, dos esquemas, sejamos agradecidos. Até mesmo na escassez, até mesmo diante dos problemas que vivenciamos. Esteja você são, esteja você doente. Tenha você uma mesa farta, ou tenha escassez.
Esteja você durante o dia ou a noite, empregado ou desempregado, tenha saúde ou não, não importa o contexto, não importa o que você esteja experimentando no momento, aprenda uma coisa: a grande virtude daqueles que conhecem a Deus e que confiam no Senhor é exatamente a virtude da gratidão. Seja agradecido. Seja agradecido. Agradeça a Deus. Agradeça porque você tem vida. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua igreja. Agradeça pelo pão de cada dia, pelo ar que respira. Agradeça pelas amizades. Agradeça a Deus pelo lar que você tem, pelo lençol, a coberta que você se aquece durante a noite, pela água do chuveiro, pela água que está na geladeira. Agradeça a Deus. Tem muitas coisas para agradecer. Faça um exercício, aliste pelo menos 100 coisas pelas quais você deve agradecer a Deus diariamente. Coisas que não faltam, como ar, água, alimento, alegria, saúde. E, sobretudo, agradeça a Deus pela salvação. Porque você tem a certeza de que um dia você estará na eternidade com Deus, livre de tudo isso que nós vivemos aqui nesse mundo. E essa garantia é dádiva, é presente, é graça. Então agradeça. Tenha um coração agradecido. É diante da gratidão que nós crescemos. É diante da gratidão que nós nos aperfeiçoamos. É exatamente aí que nós aprendemos o verdadeiro significado do cristianismo. Daniel era um homem agradecido. Como Daniel poderia agradecer se ele estava sendo perseguido, injustiçado, ameaçado, prestes a ser lançado na cova dos leões? Ainda assim, Daniel se prostrava diante de Deus e agradecia a Deus. Agradecia. Então, para finalizar, e o texto diz que isso é costume, então, para finalizar, quando você se sentir acuado, quando você se sentir ameaçado, injustiçado, injustiçada, quando você estiver em perigo, quando você estiver em dúvidas, questionando, diante de qualquer que seja o obstáculo da vida, a exemplo de Daniel, tenha 3 atitudes. Reconheça o valor da sua casa. Segundo, compreenda que é Deus quem providencia tudo o que necessitamos. Terceiro, tenha um coração agradecido. Seguindo essas orientações da palavra de Deus, não há dúvida, o Senhor há de providenciar tudo o mais que você necessita para você viver a sua vida abundantemente, para você viver uma vida plena, satisfatória, onde você encontrará a verdadeira realização, a verdadeira felicidade, não pelo fato das coisas acontecerem como você gostaria que acontecessem, mas porque você sabe que você está debaixo da potente mão do Senhor, debaixo das asas do Senhor, protegidos por Ele, protegida por Ele. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja presente em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja, hoje e para todo sempre. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. E que a paz de Cristo inunde o seu lar para a glória do Senhor. Amém.